360 graus. Nós temos CPI da Covid porque não é possível que o Brasil chore a morte de mais de 330 mil brasileiros, ao que tudo indica, pela incompetência do governo federal no comando da política de saúde de combate à Covid. Bolsonaro mandou o exército fabricar cloroquina e descobre-se depois o que todos já sabiam, era o óbvio ululante: cloroquina é para malária. Mas o governo vinha preferindo especular, como se Bolsonaro fosse um cientista, um deus, um médico, que não precisasse ouvir a ciência e o que ela sabe, pesquisa há mais de 100 anos, desde a gripe espanhola. A verdade é que a condução da política de combate à pandemia sempre esteve no braço forte do presidente Jair Bolsonaro, como ele dizia: quem manda sou eu. Então agora o governo federal vai ter que se explicar na CPI da Covid. Por que estão com medo da CPI? Quem não deve, não teme. O general Pazuello agiu corretamente? Não precisa se preocupar. Agora, a CPI tem poder de polícia e pode mandar buscar debaixo de vara as autoridades incompetentes ou omissas nesse país. Nós não podemos nos calar. Cada um de nós que perdeu um amigo, um parente, não pode ficar de braços cruzados diante da carnificina que se aproxima de 5 mil mortes diárias. Seria omissão do Congresso Nacional, omissão dos deputados federais, omissão dos senadores não investigar. Se o governo foi competente na condução da crise sanitária, a CPI dirá. Se o governo Bolsonaro foi incompetente, a CPI dirá. E os responsáveis precisam ir aos bancos dos réus responder pelas mais de 330 mil mortes. Não podemos nos calar. Yes, nós temos CPI. Boa tarde a você que nos acompanha. Boa tarde, Paraíba. Décio, eu me preocupo, Décio, com essa instalação da CPI, Décio. Aqui, nesse mesmo programa, nesse mesmo microfone, eu já falei que esse país deixou de ser governado por aqueles que nós elegemos. Quem governa esse país hoje é o STF. O STF quem determina tudo nesse país. Essa CPI que os senhores, os deuses dos ministros lá do STF determinaram que o Congresso realize, já tinha sido apresentada lá aos mesmos parlamentares e eles mesmos disseram que não é hora. Hoje, o cidadão mais simples, mais humilde que existe nesse país sabe no mínimo 3 ou 4 nomes de ministro do STF. Tudo isso por quê? Porque é o STF quem governa, minha gente. O STF que governa. E aqui eu não quero que realize ou deixe de realizar a CPI. Se houver recurso, se houver denúncias e requisitos suficientes para que haja essa instalação dessa CPI, Ítalo, que se faça. Mas o momento não é esse. O momento é dos poderes darem as mãos e procurar o melhor caminho para que esse país possa sair desse número assustador. Você não pode achar, por exemplo, o STF, ele só se posiciona quando é provocado. Ele foi provocado, ele tem que decidir alguma coisa. Agora, por exemplo, já imaginou se Bolsonaro
tivesse conduzindo tudo, sem os estados e municípios tomarem... Por exemplo, você acha que o governador João Azevedo está conduzindo errado o combate à pandemia? Você acha que se o prefeito Cícero Lucena está conduzindo errado? Duas perguntas para você. João Azevedo está conduzindo errado? Não. Cícero Lucena está conduzindo errado? Não, Décio. Quem está conduzindo errado é Bolsonaro, amigo, que pegou o dinheiro do povo brasileiro e mandou o exército fabricar cloroquina, ao invés de comprar vacina, quando a Pfizer ofereceu 70 milhões de vacina e Pazuello não tomou uma decisão, Fábio. Eu concordo com você num detalhe. Não é momento para CPI. Eu concordo. Eu acho que os poderes precisam se unir para encontrar um caminho e até fizeram isso. O problema é que depois da reunião, quando sai Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e o Marcelo Queiroga da Saúde, Bolsonaro já encontra um microfone e já começa a falar as besteiras todas de novo. Fábio, neste país, poucas pessoas acreditam nessa tese de que a culpa da crise sanitária é do STF. Poucas. Eu falei bem corretamente. O governo federal está de mãos atadas. O governo federal nunca tomou as rédeas do rumo da condução da pandemia aqui. Calma, ficou dividido entre o governo federal e os governos estadual e municipal. E os governos estaduais e municipais estão errando e Bolsonaro, coitado, não pode fazer nada. O bichinho. Essa semana a gente trouxe aqui uma informação de que o governador, eu não lembro qual o estado agora, já o procura aqui dizer, que ele está respondendo agora por compra de aquisição de superfaturamento em respiradores. É do Santa Catarina, é um governador do PSL, partido do presidente. Pois é, então, a culpa é de quem? Do senhor governador. Dos corruptos. Existe a corrupção. Então, aonde existir corrupção, as assembleias, as câmaras, o parlamento tem que fazer o quê? CPI. Tem que fazer. CPI, então, a CPI para investigar a Covid, ela tem que ser ampla. Tem que ter uma CPI no Congresso Nacional, tem que ter CPI nos estados e tem que ter CPI nos municípios. E quem errou, que vá para a cadeia. Seja o general Pazuello, ou seja, quem for. Verdade. Então, minha gente, é isso. O STF autorizou, CPI vai ser aberta, o próprio Rodrigo Pacheco já disse que vai cumprir com a ordem. Então vamos aguardar, vamos acompanhar os fatos e nós aqui do programa 360 Graus, sempre com as opiniões distintas, certo? Vamos informando a todos vocês. Boa tarde. Boa tarde, Décio. Boa tarde, meus colegas de bancada, os público ouvinte do programa 360 Graus, muito obrigada pela companhia. Olha, nós tratamos desse assunto ontem no programa, mas olha, eu tive acesso hoje a um artigo da senadora Nilda Gondim, em que ela revela os bastidores de uma longa e tensa sessão realizada ontem no Senado Federal, que analisou justamente essa possibilidade de quebra de patentes, né? Então, é o relato por dentro do sentimento da mais alta corte do país em relação à quebra de patentes da vacina. Ela começa o artigo falando que o seguinte, que a ciência realmente deu uma resposta extraordinária, né, a essa crise, a maior crise, o maior desafio enfrentado pela humanidade nesse começo do século XXI. E pondera que não se trata apenas de uma resposta através de conhecimento, né, porque na esteira da produção das vacinas, como a Coronavac, a Sputnik V, a Pfizer Biotech, a AstraZeneca, né, entre outras vacinas, a da Moderna, estão investimentos bilionários, né, feitos assim a toque de caixa em regime de urgência urgentíssima pelos principais laboratórios do mundo. E ela pondera que é justo, é muito justo, né, que a indústria, né, da salvação que vem com essa vacina também colha seus dividendos. Mas a questão que não quer calar é a seguinte, a que custo, né?
porque a gente percebe que há uma lentidão imensa no ritmo de vacinação, um fenômeno que, aliás, não se verifica apenas no Brasil, até na União Europeia há esse consenso de que a cobertura vacinal é muito lenta. Por quê? Porque falta vacina, porque esses laboratórios que detêm as patentes das vacinas, mesmo atuando, mesmo produzindo a pleno vapor, não conseguem absorver e atender prontamente essa demanda que é planetária, né? Então ela defende, a senadora Nilda Gondim defende nesse artigo e defendeu na sessão que aconteceu no Senado Federal, que é preciso sim ampliar o leque de produção, né? Porque o lobby dos laboratórios não pode ter efetividade sobre a vida, né? Então, ela conta que o debate sobre a quebra de patentes foi longo, acalorado, que houve choro, né, de senadores, que houve uma disputa intensa de narrativas e argumentos e também houve impasse, né? Foi adiada a decisão para a próxima semana, né? Porque o governo claramente se posiciona contra a quebra de patentes. O governo diz acreditar que se o Brasil quebrar as patentes da vacina, vai enfrentar ainda mais dificuldades para adquirir os insumos de produção de vacina e formalizar contratos de compra junto aos laboratórios. Ou seja, a gente vai fazer com que todo mundo torça ainda mais a cara contra o Brasil. Aqui em João Pessoa, Décio, a Secretaria de Saúde do município começou hoje a vacinar pessoas com 57 anos ou mais, que tem aquela, né, pessoa com comorbidade, e esse pessoal já pode procurar os postos de vacinação para começar a ser imunizado. E Décio, paz, meus senhores, ontem, inclusive foi Ítalo que trouxe essa informação ontem aqui, que empresas de ônibus estão parcelando em até 3 vezes o pagamento de seus funcionários do mês de março. Daqui a pouco a gente vai falar com Isaac Júnior, que é o diretor da Setur, que é a empresa de transportes urbanos aqui da capital, vai falar com relação a esse parcelamento. Seria necessário o pagamento parcelado. Nós estamos pagando hoje 50% da folha de pagamento e na próxima semana, de 15, pagaremos o restante dos 50%. Infelizmente é um quadro que foge de nossa vontade. Empresa nenhuma queria que passasse por isso junto aos seus funcionários, mas infelizmente é uma crise sem precedentes na história recente do país e temos de passar por esses dissabores que nos entristecem a todos. Exaltar a opinião do ex-ministro da Saúde, o Mandetta, né? O nosso querido médico Mandetta. Ele que foi o primeiro ministro a conduzir a pandemia, né? Até hoje, eu posso recordar, até hoje, as suas atitudes em prol de defender o uso de máscaras, o álcool gel, o distanciamento social e principalmente em não concordar com esse uso precoce de cloroquina ou do que quer que seja. Até hoje, os estudos científicos, a Organização Mundial de Saúde e a própria Anvisa atestam que a cloroquina não serve para nada, que a ivermectina e esses outros, a azitromicina, tem um certo efeito preventivo, mas que não foi comprovado cientificamente, que pode ajudar, mas se ajuda é pouca coisa, e há também alguns institutos científicos que dizem que esse uso precoce pode vir a sobrecarregar o fígado e outros órgãos, inclusive podendo trazer um paciente que faça uso desses medicamentos à morte. Então, o Mandetta, ele vem dizendo renitentemente nas suas entrevistas que a cloroquina veio a atrapalhar, né, essa produção da cloroquina e essa defesa pública do presidente pelo uso da cloroquina veio a atrapalhar e a bagunçar e muito
o processo de salvação dos brasileiros no combate a esse vírus maldito. E aí, o que é que Mandetta disse? Mandetta disse que Bolsonaro, desde o começo dessa pandemia, tentou politizar as ações do governo federal, tentou politizar as ações do Supremo Tribunal Federal e tentou politizar os esforços tanto do governador de São Paulo, do prefeito também de São Paulo e dos demais prefeitos e governadores do país, que mantinham viva a narrativa da saúde e da ciência no combate à Covid. A secretária da Juventude da Paraíba, Rafaela Camaraense, relata o objetivo e desafio da Secretaria da Juventude em meio à pandemia. Inclusive, essa semana, seu pai, que é atual prefeito da cidade de Cuité, o Rafael Camaraense, esteve aniversariando. Pois é, Décio, é o que a gente tinha de destaque. Eu acho que o maior destaque em termos políticos na Paraíba hoje é a chegada, é o retorno oficialmente do senador veneziano Vital do Rego, volta a presidir um dos partidos mais históricos desse país, que é o nosso MDB, que todo mundo ainda chama de PMDB, Décio Alcântara. Sérgio Botelho, boa tarde. Qual é o clima aí na capital de todos os brasileiros após a bomba ontem que explodiu a partir do STF, quando o ministro Luiz Barroso autorizou a instalação, determinou a instalação da CPI da Covid? Pois é, Décio, boa tarde a você, boa tarde a todos os companheiros do estúdio, boa tarde especial a todos os ouvintes do programa 360 Graus, que a cada dia aumenta em todo o estado da Paraíba esse número de ouvintes. Bom, a notícia você já deu, é que o ministro Barroso, em decisão monocrática, determinou a instalação no Senado Federal da CPI da Covid. A determinação foi expedida ontem e está causando a maior expectativa aqui no Distrito Federal, não só em Brasília, como no país inteiro. A decisão do ministro Barroso foi tomada em uma ação impetrada pelos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e o senador Cajuru, ele que é do Cidadania de Goiás, portanto, ambos do partido Cidadania. Já o requerimento da instalação dessa CPI é de autoria do senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, e foi protocolado em fevereiro passado, no início do ano, portanto, no início do trabalho legislativo, com 31 assinaturas, 4 a mais do que o mínimo necessário, de acordo com a Constituição Federal. 360 graus.